Na última aula, né, nós conversamos sobre redes de distribuição, o que era fundamental a gente compreender, né, nesse aspecto sobre as redes de distribuição, como elas eram dispostas, né? Verificamos também que, assim como uma rede de transmissão, ela tem alguns parâmetros, né, que nós necessitamos seguir como um projeto, né, apesar dessas redes serem mais simplificadas, né, e também vimos que, com base nisso, nós temos que fazer em projeto as representações. Plane altimétrica. Analisamos ali, né, como que iríamos dispor, fazer um esboço disso, né, quais os formatos de folha, e começamos a falar, então, do que nós teríamos aí como sendo considerado carga ligada na rede. Vamos fazer um apanhado rapidinho aqui para nós tentar relembrarmos. Quem lembra aí? O que nós considerávamos, né, como roteiro para carga ligada, por exemplo? Quem lembra? Qual a diferença da carga ligada para a demanda? Que nós vimos na última aula. Ninguém lembra? Então, na última aula, a gente faz apontamentos, né, de conceitos. Quais conceitos? Conceitos do que nós teríamos lá como considerar, né, de carga, aquela que a gente pede lá, né, que a gente informa a concessionária como sendo aí, né, a carga aplicada, digamos assim, ao a nossa unidade consumidora, né? Vimos que carga, né, que nós temos lá operante na nossa rede, nós vamos considerar a soma de todos os aparelhos, né, toda a aparelhagem que vai estar ali sendo uma fonte, né, de consumo e, por consequência, aí uma fonte de demanda, né, da nossa rede. Bom, depois conceituamos demanda e demanda máxima, bem como a demanda diversificada. Pergunta para vocês. Quem lembra lá do conceito de demanda máxima e de demanda diversificada, para que a gente possa aí prosseguir, né, no nosso assunto sem... A diversificada é a média, né? A demanda média, né? A média da demanda, né? Exato. A máxima é o pico máximo, né? De demanda que vai ter num tempo, né? Isso. Nós consideramos, né, o seguinte ponto, conceito, né, na última aula. Nós tínhamos lá considerar como demanda, né, tudo aquilo que nós tínhamos picos, né, de um aparelho integrado, medido aí em intervalos pequenos, 15 minutos, por exemplo. Nós considerávamos, então, que demanda seria essa média, essa potência média em um intervalo. Depois, consideramos como demanda máxima, né, a maior de todas as demandas que descem, né, a cada pico aí de intervalo que consideramos, por exemplo, como 15 minutos. Ou seja, vamos supor, né, que dentre 1 hora fizemos aí intervalos médios, né, de 15 minutos, tivemos uma demanda, a maior demanda aplicada durante essa 1 hora a cada 15 minutos seria, então, considerada a nossa demanda média, para que nós pudéssemos, então, conceituar a demanda diversificada, que seria, então, a demanda média de um consumidor que pertencesse, né, àquele grupo de consumo, ou seja, né, que tivesse na mesma classe, né, de consumo deste grupo, que então estaria ali destoando, né? Seria uma demanda diversificada. Até comentamos, né,
por exemplo, algo que fuja a nossa rotina, né? Um vizinho que tem aí um aparelho, né, que resolva a ligar, né, em um determinado momento, dentro desse consumo que está sendo, né, testado e medido, né, isso seria algo diversificado. Ou seja, demanda da nossa rede, porém, né, não é uma sistemática que vá, né, fazer com que a gente tenha aí grandes diferenciais dessa rede. Bom, depois nós prosseguirmos, melhor dizendo, né, falando a respeito dos fatores de carga. Quem eram os fatores de carga? Quem lembra? Ninguém lembra? Nós tínhamos lá, né, um equacionamento, vou botar lá no slide para vocês. Parem um pouquinho. Estão enxergando legal aí? Então, nós tínhamos lá a considerarmos, né, como fator de carga a relação entre demanda média, né, e a potência correspondente lá ao intervalo de tempo. E a demanda máxima de potência ocorrida no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, nós conseguimos, né, depois ver ali uma equação que nos mostrava, né, a correspondência disso, né, dentro de um período que se chamaria aí de um ano. Então, durante um ano, né, nós teríamos ali uma hora a ser contabilizada de 8.760, né? Dentro disso, né, para ser calculado ali o nosso fator de carga. Ou seja, levaríamos em conta o consumo anual, né, e a potência máxima, né, demandada nesse período aí de tempo. Então, assim, né, contabilizaríamos o nosso fator de carga. Até aí, ok? Eu não lembro até onde a gente foi, se foi até fatores de carga mesmo. Falamos de fator de demanda? Ninguém lembra? Então, depois nós fomos lá pontuar, né, o que seria aí o fator de demanda, né? Que seria a nossa representação, né? A relação entre infração decimal ou percentual, né? Entre a demanda máxima de uma instalação ou de um conjunto aí de instalações em um período especificado. A carga total dessa instalação ou conjunto desta. Então, seria aí o nosso fator de demanda. Assim como o nosso fator de carga, né? Que nós fizemos lá uma equivalência, né, matemática para entendermos, né, o que nós tínhamos aí para transcorrer desse fator, no caso, para entendermos da nossa carga instalada. E o fator de diversividade? Ele corresponde a quem? Vamos lá, gente, vamos participar, senão fica muito monótono a aula. O que nós apontamos como demanda de diversidade? E aí, Matheus? Tu que lembrou lá o que era? Desculpa, Viviane, eu perdi o raciocínio aqui. A filha falou comigo aqui do lado, eu perdi o raciocínio. Tranquilo.
eu falava a respeito, né, do fator de demanda. Assim como especificamos nosso fator de carga, como fizemos uma relação, né, desse fator de carga, sendo, né, a demanda máxima, o consumo, né, envolvido num período aí de 1 ano, né, contabilizado naqueles fragmentos de ciclo, né, que a gente comentou na aula passada, que recapitulamos nessa, a mesma coisa nós temos que ter como o nosso fator de demanda, ou seja, a mesma relação, né, daquela fração ou decimal ou percentual. Alô? Oi, Patrick? Não estava lá, não. Acho que não era com a gente. E aí, Matheus, eu te perguntava, né? Tu que apontaste o que era demanda de diversidade, o que nós poderíamos ter considerado, né, como fator de diversidade? E aí? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Bom, então, assim como a demanda de diversidade, né, nós tínhamos lá a considerar como aquela, né, que se destoava em um determinado momento, né, nós também aqui podemos considerá-la como uma fração decimal, percentual, né, entre a soma de todas as demandas, né, máximas que vamos ter nesse conjunto de equipamentos, por um período especificado. E também consideramos, né, a demanda simultânea, né, dentro do mesmo período. Ou seja, esse fator de diversidade, ele vai estar vinculado, né, a tudo aquilo que acontece de modo previsível dentro do nosso sistema, bem como aquilo, né, que se diversifica. Ou seja, né, que acontece em determinada situação, dando aí uma certa distoância, digamos assim. Bom, outros fatores que nós temos que considerar seriam de correção. Uma pergunta, essa distância aí, ela pode ser tanto como um pico elevado como um baixo consumo? Pode. Nesse caso, não? Pode, mas o que nós nos preocupamos com o nosso circuito? É com baixo consumo ou com a elevação do pico? Não. Eu sei que a gente se preocupa com a elevação, mas eu só te perguntei para fazer esse fator. Pode ser também. Porque isso, Matheus, né, assim como outros controles, né, que a gente pode fazer tanto da nossa rede elétrica como aí em diversos outros setores, né, do nosso cotidiano, tudo que está em dissonância tem que ser levado em conta. Porque nós não trabalhamos com exatidão, e sim com estatística. Concordas comigo? Sim. Então, isso é algo que vai ocorrer estatisticamente e que, em algum momento eventual, poderá, né, se destoar daquele sistema aí que está elaborado. Então, não seria algo errôneo, né, de se pensar do modo como tu apontaste, porque também faz parte, né, não quer dizer que sempre nós vamos estar trabalhando a plena carga e que sempre que ocorrer alguma coisa diferenciada vai ser, né, para o pior caso. Ok? Sim, entendi. Bom, outras questões que nós temos que levar em conta, né, são os fatores de correção, né, sazonal, ou seja, nós vamos ter aí um fator de correção dessa demanda, né, máxima que nós vamos medir dos consumidores. Quando eu falo consumidores, tanto os residenciais quanto os comerciais, né, com o objetivo de exclusão da possibilidade de que a demanda medida não corresponda à ponta máxima aí do ano. Então, se tu for ver, Matheus, o teu apontamento, digamos, né, faz muito sentido quando a gente está corrigindo esse fator. O que eu quero? Que a minha demanda, mesmo a máxima, né, mesmo essa diversificada, esteja dentro de um padrão
já atingido. Ou seja, eu não quero que saia, né, da minha curva previsível. Então, com isso, né, eu consigo aí ter em mente o meu projeto de rede, fazendo, né, com que ela trabalhe dentro, mesmo quando, né, ocorra uma eventual aí sobrecarga, né, e uma demanda diversificada, que ainda assim fique dentro dos meus parâmetros, né? Também temos que compensar as perdas, né, que nós vamos ter de potência, né? Como é que a gente vai ter perda de potência? Através de que tipo de carga? E aí? Nesse caso, eu vou ter, além do meu fator de correção sazonal, né, que seria aquele fator aí que pode ocorrer em algum determinado período, né, do ano, que é esse parâmetro, né, que nós temos aí para medição, nós também podemos fazer e vamos fazer, né, correções de tensão. Ou seja, nós temos que levar em conta que temos cargas resistivas dentro do nosso circuito, né, que poderão, então, dar perdas de carga. E, por consequência, nós temos aí que atingir uma modelagem, né, uma correção desse sistema. Então, aqui, vou mostrar um gráfico, né, que mostra isso, ó. Isso é um gráfico, né, que nós podemos aí fazer uma correção, né, do fator de tensão, né, de correção das tensões. Então, nós temos que fazer lá, isso é um ábaco, né, estão vendo? Quem já trabalhou com isso? Ninguém? Então, aqui nós temos, né, como poder conhecer, né, de modo que medirmos, né, as nossas perdas, nós podemos, então, ter aí um fator de correção. Bem, outra coisa que a gente precisa analisar das nossas redes, porque, que eu quero seguir com vocês para nós vermos ali a questão dos projetos e quero mostrar umas plantas, né, umas coisas para vocês, nós temos que entender quem são os nossos consumidores. Lembram que eu falava isso na última aula? Que nós tínhamos que entender, né, quem eram os nossos consumidores para começarmos, né, a guiar esses consumidores aí para dentro de uma rede de distribuição viável, né? Então, quem seriam os nossos consumidores? Gente, a participação faz parte das avaliações. Não posso ficar aqui falando para ninguém. Vamos lá, quem são os nossos consumidores? Quais classes que nós temos? Temos de baixo e de média, né? Correto. Classe A, classe B. Mais correto ainda, né? Então, nós temos aqui alguns tipos, né, de consumidores. Consumidor... Aí foi covardia, Viviane. Com o Alexandre foi covardia. Por que covardia? Cadê o Alexandre, que está até com a câmera desligada hoje? Foi ele que respondeu? Aí foi covardia. Quem eu não vejo e não escuto, para mim, não está na aula ainda. Já vou avisando. Mas é isso aí, Alexandre. Tu acertou. Né? Nós temos aí alguns tipos de consumidores que eles são guiados segundo o seu fator. Qual? O fator de carga ali, né? Também, mas quem determina quem são os meus consumidores, se são tipo A, tipo C, tipo B, é quem?
o fator econômico das pessoas. É assim que são classificados. Então, tá aqui, ó, bem simples, bem direto, dentro do nosso roteiro, né? Os consumidores aí do tipo C, que a gente chama, são aqueles pequenos, né? Com poucas possibilidades aí de aparelhagem, né, doméstica. Como é que a gente verifica isso na prática? O Alexandre aí, né, que até o Matheus brincou que foi covardia, né? Como é que se verifica isso na prática? Na prática, são consumidores monofásicos com uma demanda pequena, né? Que, segundo o Matheus me soprou isso aí. Segundo o Matheus te disse? Pois é. Okay? Agora que dá uma massageada, Viviane. Então, eu diria que sim, que é isso mesmo, né? Ou seja, o fator econômico determina, né, que tipo de ligação essas pessoas vão receber e, por consequência, qual vai ser o consumo, né, e ainda o que vai vir na sua conta de luz. Então, consumidores, quando pegamos lá a conta da energia elétrica, né, que vem lá catalogados como consumidores tipo C, subentende-se que essas pessoas consomem muito pouco. Basicamente, sendo muito otimista, nós diríamos aí que essas pessoas têm aí um chuveiro, uma geladeira, né, que seria aí uma premissa, e, né, sei lá, um televisor. São pessoas com poucas aparelhagens dentro da sua residência. Então, pessoas lá, né, que são remetidas para uma classe mais empobrecida, né, da sociedade. Então, por isso que quando eu iniciei a pergunta, né, que o Alexandre aí ligou para o Matheus aí no WhatsApp para saber, ele foi remetido a isso, né? Eu falei que era o fator econômico, né, que determinaria quem eram essas pessoas, quem eram esses consumidores. Então, tá aqui, né? Pessoas aí de pouco recurso, né? Quase nada de recurso. Depois nós vamos ter os consumidores tipo B. Consumidores aí de classe pobre, a média, Viviane. com possibilidade de utilização aí de aparelhos eletrodomésticos. Gente, então vocês estão vendo que, segundo, isso não sou eu, Viviane, não foi o Alexandre lá, que trabalha na concessionária, que disse, isso é classificado, né, pelos nossos órgãos aí competentes, né, que fazem a legislação disso, que estão determinando. Então, quando a gente, né, coloca aí um consumidor tipo B e diz com possibilidades, vocês notem lá que eu fui extremamente generosa com o consumidor do tipo C, né? Se vocês forem analisar, essas pessoas aqui talvez nem tenham, pela classificação que nós temos aí geral, as aparelhagens, né, como chuveiro e televisor, um televisor ao menos aí, conforme eu falei. Então, dentro da concessionária lá, né, para que seja medido isso, né, e computado como cobrança, né, de energia, são pessoas aí com alguma possibilidade. E os tipo A, aqueles, né, que estão aí melhores alocados, por assim dizer, né, dentro da sociedade. Seriam consumidores já médios, né, a ricos, que possuem aí cargas significativas. Então, eu diria para vocês, né, já falamos com respeito a isso. Dependendo do nosso projeto, né, nós vamos ter aí pessoas que vão ter 3, 4 suítes, né, banheiras, hidromassagens, né, algo que remeta aí cargas bem elevadas. Esses são catalogados aí consumidores do tipo A. Então, por isso que na conta de energia, né, em determinadas regiões aí da nossa cidade,
a gente verifica, né, que a conta é alta para alguns, né, e para determinada região, porque assim está catalogado. Mas uma pergunta que eu faço em especial é para o Alexandre, que tem um conhecimento de causa disso, né? Esse tipo, apesar de nos remeter a algo aí regional, né, por região, isso tem fundamento? Eu dizer que alguém que está à margem, né, com uma moradia na periferia, que ele não possa estar aí num consumidor tipo B, por exemplo, ou até mais? Com certeza, né? Com certeza. Não só a região, né? Mas tem pessoas que já têm uma carga maior, uma demanda maior, né? Mesmo sendo na periferia. Mesmo sendo na periferia. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica com a falsa ideia, né, de que o lugar, né, o bairro, enfim, vai nos determinar, né, esse tipo de consumidor. Não, não é assim que a concessionária vê. A concessionária diz que ele está melhor favorecido pela carga que ele informou. Mas ninguém verifica isso, né? Não significa que alguém que está lá bem ribeirinho, né, bem à margem, ele não possa estar catalogado aí numa classe até melhor, né, como consumidor, como pagador de energia, né, que nós e que tantos outros. Então, lembrando, né, alguém comentou que era a carga, acho que foi até o Alexandre mesmo, né, e eu falei que o fator econômico, né, fator econômico só porque só tem carga, né, a ser aí demandada da concessionária, aquele que tem posse aí para ter aparelhagens, né, com tecnologia bastante aí dentro de casa. Bem, o que mais que nós temos que verificar? A nossa excelentíssima aula, realmente, que deveria ser hoje, né? Que é o projeto da distribuição de energia elétrica. Ninguém vai me perguntar, ué, mas tu não falou sexta, que nós não tínhamos lá um roteiro tão acirrado quanto o da transmissão? Sim, eu disse. Mas, dentro da distribuição da energia elétrica, né, que já está aí a cargo bem próximo, né, a nossa concessionária, por exemplo, ela trabalha com distribuição, né? Nós precisamos ter aí alguns parâmetros e parâmetros bem estabelecidos que a gente precisa seguir. Bom, o que vai mudar, então? Né, que eu havia dito que não era tão né, complexo quanto da transmissão. Bom, vai mudar que, nesse caso, né, da distribuição de energia, nós não vamos ter tanta rigidez. Sob que prisma? Sob o prisma, por exemplo, do traçado da rede, né? Nós temos que ter aí uma certa flexibilidade. Isso tudo são, né, fatores que a rede de distribuição, aquela que vai entregar de fato a energia para o consumidor, permite, né, essa flexibilidade a fim de poder atender a demanda. Coisas que um projeto, né, de rede de transmissão, que nem eu falava para vocês, ele não se adequa ao consumidor, e sim a efetivamente o melhor trajeto, o melhor traçado, né, a todos aqueles parâmetros que a gente já estudou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se nós formos projetar e executar ou analisar, né, sei lá, alguém que vai trabalhar dentro da concessionária numa análise, se pegar aí algo relacionado a uma rede de transmissão, vai ter que levar na risca tudo aquilo que a gente estudou. E mais a fundo, né, porque aquilo que a gente estudou foi um parâmetro, a gente não tem tempo para esmiuçar como deveria, né, cada norma. A pessoa que for fazer análise disso, né, e a fiscalização da execução disso, vai seguir rigorosamente. Por que motivo? Por todos aqueles que a gente verificou. São imprescindíveis. Uma linha de transmissão faz-se necessário seguir, né,
até mesmo porque ela leva tensões significativas, todos aqueles parâmetros. Numa linha de distribuição, fazendo um comparativo, vai ser flexibilizado a fim de atender. E o Alexandre vai confirmar se é ou não. Por exemplo, um loteamento irregular. Cito um para vocês. Entre o bairro Nobre, consumidor classe A, Jardim do Sol, e o bairro consumidor classe B, Parque Marinha. Pessoas aí de classe média, pobre a média. Dentro desse percurso, existe uma comunidade que se gerou ali. Uma comunidade ribeirinha, né? Que estaria aí à margem. Pessoas que tiveram ali fizeram, né, um loteamento irregular. Elas têm ou não têm energia elétrica? Já sei até quem ligou para eles. Não fui eu. Não foi tu, Alexandre? Mas elas têm. Mas elas têm. Gente, elas têm energia elétrica, elas têm saneamento, coisas que muitas comunidades, o centro da cidade, por exemplo, né, levando aí em conta a questão do saneamento, há pouco começou-se a falar de esgoto. Vocês sabem disso. E lá já existe. Pergunto a vocês, né? Ou vocês poderiam me questionar, tá, Viviane, mas tu nos ensinou projeto. A Alice lá ensinou projeto, né? Não tem todo o parâmetro, né, a ser seguido, a ser guiado? Sim. Só que para distribuição, as coisas funcionam um tanto diferente. Por quê? Porque aquelas pessoas, querendo ou não, precisam de moradia. Não nos importa, conforme o modo como foi adquirido o terreno, isso vai ser um problema, né, do município, a regularização disso, e acaba que as concessionárias, né, vão lá, colocam energia, saneamento, né, abastecimento de água, telefonia e tudo mais que é necessário. Então, o que eu diria para vocês? Que dentro do projeto, nós vamos começar a falar, os princípios da nossa rede de distribuição, nós vamos levar em conta o quê? Que elas não estão projetadas, vou grifar aqui, por regramentos rígidos, iguais eram necessários, e eu diria mais que necessário, né, imprescindíveis, lá para as redes de transmissão. O que mais? Precisam ter projetos que atendam um planejamento básico. Gente, o que eu quero dizer com isso? O que é um planejamento básico quando se trata aí de distribuição? Vamos ver, Alexandre, se tu me ajuda. Elas precisam atender todas as ruas ali tipo, se for condomínio, ou se for o arruamento, né? Isso. O que eu quero dizer com isso? Ainda que a concessionária diga, ok, vocês precisam de energia, mas não tenho condições de fazer distribuição, por exemplo, né, de uma rede bi. Ok. Dentro da legislação vigente, né, que estamos aí sendo regidos por um projeto de distribuição, estaria ok. Eu vou ter a minha energia, né, chegando, mas eu também vou me submeter, afinal de contas, não havia ali, né, uma perspectiva de que pudesse ter um loteamento, enfim, a concessionária me atende, mas eu também, em contrapartida, me contento, entre aspas, né, com aquilo que ela pode me oferecer.
É assim que acontece na prática, Alexandre? Alguns lugares a extensão de rede, estendem a rede, colocam mais um poste, puxa, né? Mas Exato. às vezes sobrecarrega também o que está previsto no projeto anterior, né? Porque foi dimensionado para uma coisa e acaba sendo outra. sobrecarregando. Aí tem que fazer Só melhorias. que a ideia que eu quero que você saia daqui, né, com respeito a essa flexibilização aí da rede de distribuição é essa. Mesmo que não haja um rigor, né, deste projeto, as pessoas serão atendidas. Por quê? Porque esse projeto ele tem que estar em acordo, né, com esta perspectiva que eu vou grifar aqui em preto, a última, né? Precisa permitir um desenvolvimento, né, compatível com as possibilidades aí de crescimento da localidade. Ou seja, a concessionária não poderá ser impedimento do desenvolvimento que vai ocorrer na região. É um tanto injusto? Depende do ponto de vista que a gente vai enxergar. Se nós vamos ser as pessoas que vamos iniciar um loteamento irregular por qualquer motivo, a gente precisa da energia, a gente acha justo que tenhamos acesso a essa brecha da nossa legislação. Agora, se nós somos, sei lá, o Matheus aí, o dono do loteamento, né, das terras que está loteando, e o Alexandre, o executor, o sócio, né, e eu lá, a pessoa que vou comprar um lote, eu posso achar injusto a extensão da rede que eu vou ter que pagar, que o Alexandre comentou, né, que às vezes é feita uma extensão de rede. Quem é que paga isso? O dono do loteamento. Por consequência, todas as pessoas que comprarem lotes, né, daquele lugar. Então, gente, vocês vejam que é uma via aí, né, dupla. Vai ter os injustiçados, né, por um determinado prisma, né, mas notem que isso se equivale também do outro lado aí da questão. Bom, o que mais a gente precisa levar em conta? Localidades sem energia e localidades com energia. O que eu quero dizer com isso? Que uma localidade, né, que não tem energia elétrica, o que nós vamos levar em conta? Os dados que a gente tem ali para poder fazer esse projeto. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei para vocês lá do loteamento, né, que eu conheço, irregular, não havia energia naquele local onde tem diversas famílias ali morando. Só nas localidades adjacentes. Então, o que nós vamos levar em conta nesse caso? Um planejamento básico, ou seja, qual é o ponto mais próximo, né, para que eu distribua, né, para que eu alimente essas unidades que estão geradas aqui. Nós vamos coletar dados e vamos analisar. Com base nisso, a gente vai ter, dentro do roteiro lá de um projeto, né, de um bom projeto, mesmo sendo uma localidade nesta condição, nós vamos ter a planta da localidade, o levantamento cadastral, a previsão de carga. Olha aqui entrando, né, as cargas nominais. Lembram que que nós recapitulamos, né, da última aula? Ou seja, tudo aquilo que a gente julga, né, que as pessoas vão ter como básico naquela região. Por consequência, a demanda, o traçado, que nós vamos levar essa energia,
o número, né, e a bitola dos condutores. Então, recapitulando até novamente a última aula. Dentro da previsão de carga, eu vou chegar lá e vou apontar, Matheus, o que você tem de equipamento? De equipamento elétrico. Olha, eu tenho um refrigerador, eu tenho um forno elétrico pequeno, eu tenho um ventilador e tenho lá um televisor. O Alexandre vai lá e dá a previsão de carga dele. Praticamente a mesma coisa lá que o Matheus. Bom, sucessivamente, eu vou pegar, vai ter 20 pessoas naquela região, dentro daquele traçado que eu levantei, eu já tenho como calcular a demanda, né? Eu já Soma-se tenho... as cargas. Hã? Tu vai somar as cargas e dividir, né, Seria isso? Exato. Eu vou somar todas as cargas, a carga do consumidor 1, do consumidor 2, do consumidor 3, enfim, dos 8 consumidores que nós temos aqui para um levantamento cadastral. Com isso, eu posso calcular a demanda. Eu tenho todas as potências nominais, com isso eu posso dizer o quanto de potência ativa, né? Reativa e aparente, por consequência, eu vou ter. Ou seja, eu consigo, né, ter uma previsão de demanda e dizer, olha, apesar do transformador do bairro dos consumidores classe B, Parque Marinha, por exemplo, ser mais perto, este transformador não alimenta essas pessoas. Com esta demanda prevista, vai ter que ser do bairro Jardim do Sol. Um exemplo. Ou vice-versa. Então, o que eu queria dizer na flexibilização da rede? Ela se torna uma rede, né, diferenciada da de transmissão por causa desses princípios. Nós não vamos deixar ninguém, a princípio, né, sem o abastecimento aí da energia, sem o recebimento. Então, vai acontecer, né, uma flexibilização para que essas pessoas consigam, né, ter aí as suas demandas atendidas. O que mais que a gente vai ter aí? Localidades com energia elétrica. Então, nós vamos analisar o quê? Os dados previstos de crescimento. Por quê? Porque se a localidade já tem energia chegando naquele ponto, é sinal de que havia uma previsão aí de crescimento. Vou citar outro exemplo para vocês no mesmo bairro, com esse sentido aqui que nós estamos apontando. Por exemplo, neste bairro Parque Marinha, ele é um bairro projetado, como toda a Coab, né? O que havia de previsão? Zonas ali, né, de praças, de áreas verdes, né, que a gente chama, que não tem previsão aí de vender lotes, e não tem previsão, né, de construção de entrega de residências, por exemplo. O que acontece? Apesar daquilo ter vários pontos aí de áreas verdes, existe uma suposição que essas áreas, em X tempo, né, em determinado ano após aí a evolução do bairro, né, vai existir algo nessas regiões que não estão sendo aí apossadas, né, de pronto. Ou seja, dentro dessas áreas verdes, o que tem de previsão para crescimento? Igrejas, templos, espaços de lazer, canchas de futebol. O que vocês pensarem poderá existir dentro dessas áreas verdes. Ou então, né, várias casas de posse. Quem é que planeja isso? Qual é o arquiteto urbanista que planeja que vai haver uma posse nessa área verde? Nenhum. Se vocês pegarem qualquer projeto, vocês vão ver as áreas que são entregues à prefeitura, que são áreas que são destinadas a isso que eu disse. Lazer, né?
a comunidade lá receber algum show, alguma coisa, algum evento, crescimento, né, do bairro, ordenado, mas poderá haver crescimento desordenado, situações de posse. Porém, a rede estava prevista que poderia ter mais cargas do que o projetado. Então, ela se classifica, né, essa rede de distribuição como uma localidade com energia. Por isso que nós vamos analisar esses projetos, esses dados, né, que nós já tínhamos antes. Bom, com isso a gente consegue saber, né, qual sistema elétrico a gente tem efetivamente ali disponível e podemos elaborar aí o projeto da rede. Então, a gente vê muito, né? Outro bairro que não sei se alguém conhece, que nós temos aqui, quem vai para o cassino, deixa eu ver como é o Parque São Pedro, né? O que aconteceu ali? Ali tinha, né, umas residências bem lá nos primórdios, né, quando começou a ser povoada aquela localidade, que chamavam lá residências da Costa Verde, que seriam entregue, a construtora, né? O início da população ali. Depois foi se desenvolvendo, pessoas foram comprando os terrenos, e hoje em dia nós já temos outros bairros anexados dentro daquele povoado, onde foi feito o quê? Extensão de rede. Nós temos lá aqueles sobrados, né, que foram feitos no mesmo estilo dali da entrada da universidade, né? Todos eles atendidos por redes, né, que já tinham existentes ali e que foram depois sendo somatizado, né, e vendo o que precisava de ampliação maior, né, para que pudesse atender essas unidades aí consumidoras. Bom, com isso, o que a gente vai observar para poder fazer, né, esse projeto, seja de um lugar que não tinha previsão de crescimento ou do que tinha? Nós temos que entender, né, está aqui no balãozinho, ó, das ideias, que nós sempre vamos focar na eficácia do sistema e na segurança do usuário. Gente, quando falamos de segurança do usuário, não é fazer aí projeções, né, porque nós temos que atender, não podemos deixar 10 unidades consumidoras sem energia elétrica, né, de jeito algum, então vamos fazer coisas aí. Não. Vamos pensar, né, que a segurança das pessoas tem que vir numa condicionante aí primordial. É assim que acontece? Não, não é. Lembram do exemplo que eu citei para vocês lá em Porto Alegre? Que saía, né, de perto, né, do prédio do CREA, né, e que era algo desordenado, inseguro. Olha, nem era bom pensar, né, num acidente ali, né, com uma distribuição conforme estava ligado. Então, sempre a gente vai ter em mente esse plano, né, de que funcione para as pessoas, mas também que seja seguro. Então, vamos adotar esses critérios, né, que vão aí possibilitar o funcionamento, né, e minimizar demais no que pudermos aí os riscos de acidentes. O que eu quero dizer com isso? Não raro, né, a gente verifica que em muitas situações, né, esses postes que estão aí distribuindo para essas pessoas, né, que não estavam projetadas, digamos assim, dentro da nossa rede, eles têm aí, sai diversos, né, para ligá-los. Pode isso, em tese? Sim ou não, Alexandre? Como assim? Não entendi. Existem alguns lugares, como o exemplo que eu citei lá do prédio do CREA, que o poste saía, né, várias ligações de um só, para ligar lá não sei quantas casas. Posso isso? Isso entraria no critério que a gente tem que analisar, né? Eu preciso fornecer energia.
mas não pode ser de qualquer jeito. Não vamos entrar no mérito. Tem que ser ordenado, né? Tem que ser... Ordenado. Não vamos entrar no mérito que a gente já conhece. A gente já sabe que o sistema não funciona. Mas nós somos diferentes do sistema. Porque vocês, daqui a alguns dias, eu diria, né? Um mês, menos de um mês, vocês terão um registro. Um número, igual do CPF, que serve para tudo, o nosso número profissional serve para que a gente seja reconhecido, por bem ou por mal. Então, linkarmos, né, esse número a coisas irregulares, sem um aviso, né, de atenção para aquele que está executando isso, ou para aquele que está analisando isso, não soa bem. Então, esse tipo de coisa, né, de situação, principalmente aí quem trabalha, né, com concessionário ou prestando serviço, né, fazendo esse tipo de ligação, sabe que poderá acontecer, mas que vale a pena, né, a gente dizer que não pode. Se proteger, né, desse tipo de conceito, porque ele está completamente aí fora dos padrões. Bom, o que mais que nós temos que verificar? Segurança, ergonomia e qualidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de segurança, eu estou falando de materiais, né, a serem empregados nessas ligações de qualidade, porque não é que a região não estava projetada, não estava pensada, foi algo súbito, né, que aconteceu, que nós vamos nos despreocupar e fazer lá de qualquer modo. Não. Então, quem vai fazer essa ligação, né, sobretudo aí a concessionária, tem que pensar, né, que esses materiais, os equipamentos, né, a proteção, a integridade, né, dos trabalhadores que estão ali envolvidos nessa ligação, bem como daqueles que vão usar, tem que ser aí seguindo, né, um padrão, uma modelagem, né, de segurança e de qualidade. A questão, né, por exemplo, o técnico que vai lá fazer essas ligações, às vezes não tem nem acesso. Então, notem, né, que é muito complicado. Como que vai ficar descrito isso? Como que isso vai ser colocado lá nos arquivos da concessionária, né, para que algum técnico que desavisado, que não conheça a região, possa executar o seu serviço de modo a voltar para a sua família tranquilo, sem acidente. Gente, existem locais que a população cresce de um modo tão desordenado que não entra um caminhão. Não sei se o Alexandre, que trabalha aí na rua, deve verificar isso. Que nem te citou, em Porto Alegre mesmo, tem lugares que é uma zona verde, uma área verde, e daqui a pouco cresce uma vila ali do dia para a noite, e aí enche de ligações clandestinas, e acaba até afetando a rede ali, criando risco, além do prejuízo para a concessionária, né? Tem o risco para a população, né? Que está toda hora caindo cabos, Exatamente. Proteções. Então, como que a concessionária vê isso, né? A gente sabe que o problema está além de nós técnicos. A gente sabe disso. É um problema social, é um problema político, eu diria, né? Mas que a gente precisa... E ainda que tinha uma empresa que visava o fim social, que agora não tem, agora é uma empresa privada, né? Visa só o lucro. Só o lucro. E acabou o fim social. Então, o que eu digo para vocês? Esse lugar que eu citei para vocês, né, entre os dois bairros aqui de Rio Grande, não entra caminhão de lixo, não tem coleta. As pessoas caminham a rua toda para largar no lugar mais próximo onde passa. Se não entra um caminhão de coleta, entra o caminhão da concessionária. Aquele que os nossos colegas aqui, né, o Alexandre e o Celso, já nos disseram, né, que o caminhão ele ele é energizado, né, ele tem um processo ali para que... Como que fica a segurança do técnico quando faz isso?
como que nós, técnicos, né, vamos trabalhar nesse tipo de região. Então, são coisas, né, que a gente precisa pensar. E é como o Alexandre falou, às vezes, né, algum órgão ele tem um fundamento social, mas na maioria das vezes nós vamos nos deparar com entidades que não têm essa preocupação, só visa o lucro. Visa ali que são mais 15 residências, né, que vão gerar consumo e, por consequência, gerar, né, números. Mas nós... Pode falar, Matheus. Tá me ouvindo? Tá me escutando? Agora sim. Tu sabe que tu tá falando sobre isso, eu fui fazer uma ligação para uma cliente e tinha 2 casas na frente, assim, e era um corredor. Aí, no fundo, assim, o terreno não era nem um terreno, assim, retangular, sabe? Era um terreno atravessado, assim, era uma coisa de louco, assim. E a casa dela era do meio. E ela não tinha luz. E aí, na frente, tinha um contador com 2 relógios ali. E aí eu fui me informar, a gente se informou na CS certinha, vimos o RIC, a RIC, aí vimos tudo para fazer para essa cliente, para orientar ela da melhor forma possível, para ela, na hora dela fazer a ligação, ela fazer a ligação correta. E sabe assim, ó, eram uns terrenos assim que tu não sabia onde começava uma casa e onde terminava a outra, assim. E aí, quando tu achava assim, não, agora acabou, não, só tem essas 2 casas, não, tem a terceira, não, tem uma quarta mais atrás, assim. Nossa. Então, tu sabes, tu não sabia nem como é que eles iam ligar. Aí a gente, pegamos tudo certinho, botamos uma caixa para 4 contador, né, para 4 relógios, tudo certinho. Um contador, né, para 4 relógios, fizemos todo o padrão, levamos para ela subterrânea ali, por um eletroduto, fizemos tudo, levamos até a entrada, fizemos a ligação para ela. Aí a gente aí o que nos informaram? Não vão ligar, porque quem tem que ligar primeiro é o primeiro morador que tem lá, primeiro, acho que a primeira, que eles chamam o primeiro... O número puro, a primeira, e depois o... Isso. Aí, o que nós fizemos? Deixamos preparado para ela ser a terceira, que já tinha 2 casas ali ligadas e uma não estava ligada. Aí, vamos ver. Travou. Eu poste com as 2 ligadas dela. E eu fiquei assim, fizemos um gasto todo, fizemos todo um trabalho todo certinho, sabe? Gastamos tempo ali para fazer o padrão certinho para cliente, tudo mais. Os caras chegaram lá e ligaram e pronto. Aí me falaram que é isso que o Alexandre está falando, né? Que é o pessoal novo que não está preparado, que vai ser de qualquer jeito, é mais um consumidor que está ali. Então foi assim, né? Ligaram só ligando. Não. Aí, claro, uma meta, né? Para minha cliente foi maravilhoso, entendeu? Para minha cliente foi maravilhoso, que eu não tive problema, sabe? Mas a gente podia ter até diminuído os custos para ela, tinha botado um poste para ela com um contador lá, um relógio, só pronto, tinha resolvido o problema dela, não tinha tido tanto gasto, né? Mas aí fizemos todo certinho, calculamos, fizemos tudo direitinho, e aí na hora ligaram, para ela foi maravilhoso, mas é de qualquer jeito. Muitas coisas são de qualquer jeito. Né? Quando há terrenos assim, né, como por exemplo, zona rural, qual é o procedimento? A gente sabe que na zona rural, às vezes acaba o teu limite de terra, né, em tantos quilômetros lá, e vai ter uma nova fazenda, por exemplo, né, e vai indo. Mas sempre tem que deixar o acesso de porteiras, ou seja, como se criasse, né, uma rua que não é tua, é o acesso, né, para aquele lindeiro que está após tu, no caso. Então, quando a gente vê essas situações, tu fez o correto, tu foi lá e ligou, né, essa caixa com 4 medidores. Por quê? Porque nesse molde que tu estás falando, não eram lotes de terreno, e sim lotes de condomínio. Caracteriza-se por condomínio, ou seja, a concessionária chega na entrada desse condomínio e faz as ligações, e lá para dentro é problema teu, assim como a concessionária de abastecimento de água, né, e de recolhimento de esgoto. Fica lá na frente do condomínio e eles não têm preocupação lá dentro. Quando a concessionária erra e coloca um poste num lugar
que não tem acesso, ela tirou da concessionária, esse funcionário, né, ou a própria concessionária que quer números, né, e não entende do que está fazendo, ela acaba tendo uma jurisdição dentro de um lugar que seria um condomínio e que ela não precisaria da manutenção. Só que como ela dá manutenção num lugar desse? Então, gente, por isso que nós temos um diferencial com respeito a muitos. Agora nós somos técnicos. Vocês sabem que isso não pode. E quando a gente erra numa coisa dessa, olha bem o que foi feito. Porque isso aí que tu falou, para tua cliente foi ótimo. Mas isso aí trouxe um dano e um prejuízo financeiro para a concessionária. Tu sabe disso, né? Na verdade, eles deveriam o quê? Transferir, o Alexandre que está ali, transferir aquelas duas residências que estavam naquele outro poste, passar tudo para aquele poste ficar todo num padrão só apenas um poste que ia ser o do condomínio. Mas para minha cliente que precisava ligar, para ela foi maravilhoso. Né? Para ela foi bom. Mas em relação... Não, para mim também, isso, né? Que meu serviço para ti também, claro. Para ti também, mas para a concessionária não foi, né, Alexandre? Até porque aí ia integralizar todas as medições, porque às vezes quando dá um sinistro, o que tu vai chegar? Tu chega e desliga o disjuntor geral, enfim, ou tipo ali uma caixa para 4 medidores, desliga os disjuntores, fica seguro, né? Caso de bombeiros, alguma coisa assim, né? E exatamente. Assim não, tu tem várias, né, medições no mesmo ponto, né? Então, tu não tem como fazer a questão de segurança do usuário. Gente, isso é algo, assim, perigoso até, né? E quando nós colocamos, vocês, né, que vão trabalhar aí, sobretudo o Matheus, que disse que vai trabalhar muito, né, com essa parte aí de predial. Não, tem o Patrick aí também, né, Patrick? Hã? O Patrick também gosta aí também, a gente faz umas parcerias. Gente, tem que levar em conta isso, né? Tem um portão, é condomínio. E aí tem que fazer toda uma verificação, tu tem que fazer tudo como um usuário, né, de condomínio. Então, são coisas, né, que não é levado em conta porque as pessoas fazem aí de qualquer modo e a gente verifica, né, que as pessoas às vezes nem são formadas, né, para fazer as coisas, não tem um estudo, não sabem nem se disser uma coisa dessa, pega a informação, põe no bolso e não... Tipo aqueles que responderam para ti que nem sabiam do livro, né, do manual que tu perguntavas. E como? Estão ali, né, trabalhando para quem produziu esse manual. Então, notem que tem que ser valorizado o trabalho de vocês e vocês têm que dar o valor devido, né, na hora de ir lá contatar o cliente. Porque é isso que mostra para as pessoas a diferença do que ela vai receber. E mostrando também, né, que com respeito a isso que nós estamos estudando hoje, apesar de nós sabermos, né, que vai ter essa flexibilização, que foi exatamente isso, Matheus, esse exemplo que tu citou, é exatamente o que nós vimos ali, 2, 3 slides aí atrás, no nosso roteiro. A concessionária, né, pela legislação, vai ter que abastecer aquelas pessoas, vai ter que fornecer, e, no entanto, não tem aí outras precauções, né, que deveria também, por norma, né, ser respeitada e observada. Bem. Oi? Alô? Oi? Sobre os condomínios ali, no caso, nós, eletrotécnicos, a partir de quantos medidores a gente pode pegar e instalar, ou a partir de algum número tem que apresentar projeto para a concessionária? Na verdade, gente, quando vocês vão trabalhar em condomínio, primeiro é ver qual é a convenção do condomínio. Condomínio caracteriza-se, né, por um grupo de residências unifamiliares, né, multifamiliares, desculpem, que podem estar lá dispostas tanto vertical como horizontalmente. Apartamentos
sobrados ou casas apenas. A questão que eu te diria, Patrick, não é quantos medidores, e sim se tu estás trabalhando em média ou baixa tensão. Tu sabes que tu não pode trabalhar com alta, né? Por exemplo, num condomínio, tu podes fazer todo o condomínio. Por quê? Porque tu está trabalhando com uma carga individual ali de um consumidor, né, de nível médio, baixo, né? Mas, quais os critérios que tu vai levar? Primeiro, tu vai ter que procurar o síndico, ver as convenções do condomínio, vai ter que ter uma RT de execução. O projeto de entrada do condomínio é do engenheiro e não teu, que é essa a tua pergunta, né? E depois tu vai fazer a distribuição disso. Porque uma vez eu estava lá em Paranaguá, e eu vi um rapaz reclamando que ele pegou e fez 4 ligações e a concessionária não ligou para ele porque a partir de 4 tinha que ter o projeto. E só ele teve que ligar, só ligou para ele os 3. O quarto não quis ligar por causa que aí ele tinha que apresentar o projeto. Mas é isso que eu te digo, tu tens que verificar o quanto que vai dar com a carga instalada. Se passar daquilo que tu podes como técnico em eletrotécnica, ou vai ser feito por um engenheiro, eu diria, né, a entrada, ou então tu vai fazer em blocos. Só que o que acontece de fato num condomínio? Tu vais ter ali a tua rede chegando com a demanda estimada já, né? E tu vais fazer a distribuição disso. Tu vais ter que levar em conta isso. E às vezes também, né, vai ser necessário tu fazer um pedido. Eu até vou mostrar aqui, né, mas aí para a rede, né, não para consumidor individual, né, o que a gente tem? Um PAD, né, da concessionária. Então, o que seria? Uma padronização, né, do que a gente precisa aí para saber, né, para poder fazer e poder atuar, né, tanto no projeto quanto na execução de determinado fim, que é o que eu te sugiro. Por exemplo, esse regulamento aí, o RIC, né, muda toda hora. O Alexandre sabe disso, vai concordar comigo. Ele tem revisões. Mas a concessionária dispõe na página dela, né? Isso. Tanto a C Equatorial, a Celesc, Copel, elas dispõem na página, então está sempre atualizado na página, né? É para ser assim. Não é uma coisa complicada. Por exemplo, como é que eu não teria como te dizer agora, olha, tu pode 5, por exemplo, tu pode 4, não sei. Tu vais ter que sempre ver qual vai ser o teu trabalho, te informar na concessionária ou então analisar ali na página, né? Que mostra ali certinho o que está sendo pedido, né, naquele momento. Se tu já entrou com um projeto, por exemplo, e mudar, tu segue como projeto antigo, uma vez já estando lá, né, o teu pedido, digamos assim, mesmo que haja uma atualização, tu não vai ser penalizado. Pode falar, Alexandre. E geralmente o engenheiro ele já faz o projeto do painel de entrada, da rede de entrada, e a gente executa, né, conforme o projeto, né? Exatamente, porque entrada é isso que eu estava falando concessionária, com o Patrick, né? ele não vai ter essa preocupação, porque isso já está estipulado ali. Ele vai ter até que fazer ver simplesmente cada unidade depois, né? Mas aí é uma questão individual. Seguir o projeto. A porque entrada nunca vai ser o técnico. Não, mas eu acho que pode ser liberada. Pode ser liberada a carga ou não, né? Pode ser liberada a carga ou não, daqui a pouco tu tem que fazer adequações na rede. Tem lugares que tu vai entrar com o teu projeto e aí a concessionária não vai poder te atender. Aí tu vai ter que fazer uma obra, vai ter que instalar transformador, instalar poste, fazer toda uma adequação e depois eles te devolvem na tarifa.
Tem uns Exato. ajustes ali, mas Eu tenho até às vezes algo envolve que tu está custo. dizendo E às para vezes mostrar não. para vocês. Vamos ver aqui, ó. Para aí. Opa, não. Isso que o Alexandre está dizendo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mostrou aí para vocês? Tá. Bom, primeiramente, eu ia falar depois, mas já que estamos, nós temos lá no site da concessionária todos os padrões que nós temos que seguir. O RIC, né? As ITs, né? Que são lá as instruções técnicas. Já comentei com vocês, desde o isolamento até coisas, né, mais que exigem aí mais conhecimento, né? Nós temos aí os PADs. Esse, por exemplo, né, eu trouxe porque faz referência à nossa rede. Tá lá, esse aí eu tirei hoje do site da concessionária. Então, caso houve alguma atualização, né, já está aqui. Ó, ele está com vigência aí desde 2019. Não mudou. Então, tá aqui. Desde as condições aí específicas, né, que tem que ser levado em conta, até as disposições aí dos postes, do que vai ter nos postes, ó. Aquilo que nós estudamos lá para as linhas de transmissão, por exemplo, como as flechas e trações, né? Tudo, vai mostrar tudo que nós temos que ter aí de padronização. E muito importante, que eu falava para vocês, principalmente aí quem vai fazer, né, projeto mesmo, tá aqui, ó. Não é porque a CE quer essa padronização. É porque a CE tem técnicos que estudaram todas as normas. Olhem quantas normas foram levadas em conta. A norma de eletricidade geral, ou seja, que é só a terminologia. O que é terminologia? Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, ó, conversado. Tudo isso que eu estou passando para vocês, aqui no roteiro, está lá na norma. Existe uma norma falando disso. As manobras de proteção, os sistemas de potência que vocês, né, estudaram, existe uma norma. As redes de distribuição aéreas, né, rurais, as urbanas, outra norma. As folhas de desenho, lembram que na última aula eu disse para vocês que tinha que ser numa folha 1, por exemplo, a planta-chave? Está aqui. Porque a CE quer nesse PAD? Não. Porque a NBR 13.142 diz que para a rede elétrica tem que ter essa padronização. Por quê? Porque o Alexandre vai sair daqui de Rio Grande, onde ele trabalha com linha viva, e vai lá no Acre. E vai trabalhar com a mesma linha viva, lendo os mesmos projetos e fazendo as mesmas coisas. Então, está aqui. Todas as normas que estão aí correlacionadas a essa conversa nossa. Está aqui, disposta de maneira simplificada, reduzida, lá nesse padronização, nesse PAD. Depois, nós temos aqui, tá, as NTD, né, que são da CE, as ITs, né, e novos PADs aqui, que deram origem a esse que nós estamos, que eu vou mostrar para vocês. O que mais que a CE fragmentou, né, em apenas 53 páginas, que é esse PAD aqui, o 11.058, notem, ela botou em 53 páginas quantas normas técnicas, quantas diretrizes técnicas da própria CE, né? E mais as NRs. Quem são as NRs? As normas regulamentadoras. Para vocês, para nós, né, da rede, né, elétrica, trabalhamos com eletricidade, a NR6, equipamentos de proteção individual,
e coletiva, né, também. A NR10, que todo eletricista aí tem, né, que são a segurança das instalações em eletricidade, em acordo com as portarias 3.214, né, que foi lá implantada em 1978. Notem que nós temos aí mais de 40 anos, né, de preocupação com aquilo que eu mostrei lá no slide para vocês, de segurança do usuário, né, e do técnico. Então, tá lá. E também a NR12, que fala da segurança aí em máquinas e equipamentos. Mais as resoluções aí da ANEEL, várias, né? E mais as resoluções aí que vão lá fazer, né, legislação sobre os serviços aí de telefonia, né, de sistema aí por assinatura, de TV, de satélite. Tudo isso está disposto aqui nesse PAD para que a gente entenda como que tem que estar as coisas distribuídas lá no nosso poste de distribuição. Esse PAD trata-se de distribuição de energia. Então, quem vai trabalhar com isso, seja executando, seja projetando, né, junto aí a um engenheiro eletricista, vai ter que ter todas essas normas aqui em cabeça para poder ler esse PAD e entender, né, esse resumo. Então, tá aqui, ó, tudo aquilo que a gente tem por definição, né, cabos de telefonia, cabo mensageiro, que a gente estudou lá na linha de transmissão, lembram? Cabos telefone, concretagem do poste, né? Tem um anexo específico para mostrar ali como que tem que ser concretado. Os cabos óticos, né? Tudo. Equipamentos, tudo que vocês possam imaginar que possa ter aí, né, alencado, né, numa rede, está aqui. Ocupação clandestina é o que nós estávamos estudando? Falamos disso há pouco, em outras palavras. Então, tudo e tem que estar aí, ó, descrito. E aí vai, né? Temos aí as condições gerais, né? Aqui a CE faz menção ao que a gente tem que, a que órgãos, né, a gente tem que se remeter para determinados projetos, né, que vamos executar, e vai indo, ó. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, que eu ia falar depois das fichas, né? Mas a solicitação do serviço, com quem tu vai falar? Tá aqui. Tu abre lá o PAD, né? Tu baixa o PAD no site da CE, ou tu lê no próprio site, e já tá aqui. Tu consegue pelo link, né? Já abrir um e-mail e poder encaminhar aí as tuas solicitações, as tuas perguntas, enfim. Então, as fichas, né? Quando eles fazem menção, gente, a anexo, é porque não pode ser um pedido de punho como tu acha que tem que ser. A CE inventou isso? Não. Se tu for pedir qualquer coisa na prefeitura, existe um requerimento padrão. Se tu fores pedir lá na concessionária de energia, de abastecimento de água e esgoto, né, de recolhimento de esgoto, existe um requerimento padrão. Por quê? Porque o técnico que está analisando lá o teu pedido entende, poxa, o Alexandre encaminhou o anexo Z. Ele está falando de infraestrutura, ele está falando de locação, né, de rede de distribuição, num loteamento, num condomínio, né, numa região. Então, isso remete o técnico quando a gente cria lá a padronização. Por exemplo, lá, todos os documentos pertinentes, né? Quem é que está solicitando isso? É uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Quem que está representando? Então, tudo nós temos que encaminhar lá, né? Daquelas pessoas que estão fazendo ali a solicitação. Depois, ainda dentro da solicitação de serviço, né? Os documentos de responsabilidade técnica. Que documentos são esses? Está aqui descrito, do conselho de classe. Quem é o conselho de classe? Bom, se o Patrick lá
ele é engenheiro eletricista, ele vai ter que apresentar uma ART. Se o Matheus lá é um arquiteto, está trabalhando aí, né, numa rede de baixa, né, uma unidade consumidora, né, predial, ele vai apresentar lá uma RRT, uma RPN. Depende do teu conselho de classe. O conselho de classe de vocês vai dar aquele número que eu disse para vocês, né, que é a identidade técnica de vocês, que vocês vão ter que apresentar esse documento. Por quê? Porque esse documento vai ser fixado no projeto e vai mostrar quem é que pensou tudo aquilo. Vai existir só um documento de responsabilidade técnica? Se o projetista for o executante, só um. E aí ele é descrito, né, e é retido taxas, né? A gente paga pelos 2 serviços dentro de um único documento, um único número de ART. Se não, aqui, né, dentro da solicitação de serviço, tu vai fazer um documento aí como projeto. Agora, se o Alexandre projetou e o Matheus vai executar, vai ter 2 documentos de responsabilidade técnica. Um do executante e um do projetista. E se eu for fiscalizar, eu vou emitir um novo documento de responsabilidade técnica de fiscalização. Então, tá aqui. Tudo que a gente precisa. Os anexos. Aí, aqui, ó, vocês veem na letra K aqui, né? F, hífen, né? 32.040. Formulário para cadastro sumário como requisito para início de obras. Da onde eu tiro essa F 32.040? Do site da concessionária. Dá trabalho? Dá, tem que procurar lá. Mas tem que ser esse para entrar com esse pedido. Bom, lembra do memorial descritivo que nós falávamos? Lá na linha de transmissão? Não é porque eu queria, ó. É porque a concessionária exige, né? E lá naquelas normas que eu mostrei para vocês, não li todas, né? Mas mostrei ali para vocês, dentro das pranchas, né, e do projeto, estava lá pedindo. E tudo isso aqui, né, gente? Vocês vão ter que apresentar, né? Anexo 4. Tem que procurar lá no site da concessionária, né? E achar também. Bom, isso é o ingresso de solicitar um serviço. O que significa isso? Significa uma viabilidade. Eu estou perguntando para o Alexandre, que é o técnico que recebeu lá esse e-mail meu, através desses documentos preliminares, né, da minha possibilidade de entrar com o projeto. Para aprovação do meu projeto, eu preciso, em 2 vias, impressas, né? Para o projeto já aprovado, a assinatura eu preciso da via impressa. Memorial descritivo, projeto, né, do compartilhamento de infraestrutura conforme norma vigente. Quando a concessionária nos diz isso? Conforme norma vigente. Se houve uma atualização de norma nesse meio tempo, eu preciso me verificar, né, e me adequar ali para que eu possa aprovar esse projeto. A tabela, né, de quantidades de pontos, né, preenchidas. E a concessionária, né, vai informar por e-mail o local e data desses documentos serem entregues, né? Para a constatação de alteração, né, vai ser compartilhada uma das vias desse projeto, vai ser devolvida e a pessoa, né, que projetou vai complementar com os dados daqueles que foram pedidos ali. E aí, gente, se nós fôssemos, né, o documento é extenso, mas vai haver uma análise dessa documentação, por quem? Pelos técnicos em Rio Grande, normalmente vai, né, para um órgão superior, né, da concessionária. Após 30 dias, né, vem um parecer dessa análise para nos dizer o que precisa ser adequado e o que não precisa. Bom, aqui, ó, tudo aquilo que nós estudamos.
dentro do memorial descritivo, o que precisa especificar, o que precisa dizer. O que eu quero falar com isso? Se não dizer uma dessas coisas aqui com os anexos que está sendo pedido pela concessionária, o que vai acontecer com o teu projeto? Vai demorar 30 dias e vai voltar como indeferido, né? Não indeferido, mas para uma reanálise. Bom, a planta que eu falava para vocês. Olhem bem a escala, 1:1000. Lembram que nós falamos disso? Indicação de cotas. O que são as cotas? Todas as distâncias lá, né, que nós temos que ter. O projeto, os tipos de condutores, a indicação dos pontos, né, onde vai estar esses condutores, a altura dos postes, a altura do neutro, né, de baixa tensão. Ou seja, tudo precisa estar especificado. Então, notem que isso aqui, ó, é um bom roteiro, onde não tem isso, volta. Olha a planta-chave aqui, que eu falei na aula passada. Olha bem as escalas, 1:5000, 1:10.000. Por quê? Porque a planta-chave é um mapa da cidade. Então, eu tenho que reduzir ao máximo para ser possível uma leitura aí no papel, né? Que um técnico possa abrir. Um mapa, né? Ele sempre é menor do que a região. Então, planta-chave é isso, né? Para eles. Que é a mesma planta lá, né? De situação, de localização aí que a gente entrega em outros tipos de projeto. Bom, tudo isso, né? Tem que estar em detalhes. Então, notem. Detalhes dos cruzamentos das linhas, detalhes de ocupação das travessias de faixa de domínio, a faixa, né, que o poste está ocupando, com respeito aí às telecomunicações, à iluminação pública, tudo isso tem que constar lá nas plantas, ou seja, no projeto. Então, do projeto, né, tudo que não é permitido está aqui. Vou ler isso aqui? Óbvio que não. Isso vocês vão fazer depois. Mas quero que vocês vejam, né, que está tudo especificado dentro do PAD. Então, tudo. Aqueles cabos mensageiros, né, que nós conversamos numa das nossas aulas lá da rede de transmissão, como que ele era colocado, tem aqui, ó, tudo falando exatamente como tem que ser aí, né, condicionado dentro da concessionária. Até mesmo o início da obra, né? Posso iniciar a obra do meu loteamento só porque eu tenho o projeto aprovado? Jamais. O Patrick lá, que vai fazer esses... que perguntou lá do condomínio, podes iniciar a obra? Não. Teu projeto está aprovado, mas tu tens que ir lá dizer na concessionária, né, com 15 dias de antecedência, isso é o exigido. Por quê? Tem que dizer. Porque nesses 15 dias eles vão ver, né, lá o Alexandre, dentro desses 15 dias, em 5 ele se libera e vai ser o fiscal da tua obra. Então, vocês notem que nada, né, é por acaso. Aqui, ó, outra coisa importante, o recebimento da obra por parte da CE. O que o Patrick falou, né? O amigo dele lá no condomínio fez, uma residência não foi ligada, a concessionária só recebeu lá 3, né? Das 4 que tinha, ou 4 das 5, não me lembro bem, do exemplo que ele deu. Mas por quê? Porque existe um anexo chamado anexo O, que o técnico tem que ir lá ler, preencher e entender se está tudo
ok, né, para que a obra seja recebida. O que significa a obra recebida? Sempre que tu faz a execução de uma rede, de uma obra aí, né, de uma concessionária de energia, de uma concessionária de abastecimento de água, tu estás dizendo que tu estás fazendo a obra e entregando, em contrapartida, esta rede, esta linha, né, para que a concessionária faça as manutenções dali para frente. Então, em outras palavras, a concessionária, que não é boba nem nada, não quer dor de cabeça, né? Aquela história que de graça tem injeção na testa não serve para a prefeitura, para a concessionária de energia elétrica, para a concessionária de água e esgoto. Eles querem tudo correto, tudo na legislação, tudo no padrão, tudo, se possível, né, do bom e do melhor, para que não haja problemas para a concessionária, prejuízos futuros. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O que mais? Aqui o controle de revisão, vocês sempre vão ver isso aí, né, nas normas técnicas, nesses PADs, né, ou em livros aí, que nós remetam, né, aí uma revisão de quando foi feita, com as datas, para a gente entender aí o quanto que vem mudando a legislação com determinado assunto. Bom, então aqui, né, vem depois aí uma série de anexos. Postes projetados, por exemplo, né? Nós vamos fazer lá o número de postes que a gente tem, vamos dizer a situação dele, vamos ver se a gente quer substituir, deslocar o poste 5 metros, retirar, incluir outro, né? Tudo isso serve para a gente mostrar o que a gente está querendo dentro desse projeto. Aqui, vocês vão ver uma série de desenhos, né, que mostram aí como que deve ser colocado, né, instalados nossos equipamentos aí nos postes, as ancoragens, né? É bem vasto as informações que nós temos aqui nesse manual, né, nesse PAD. Com respeito ao sistema de telecomunicações aqui, né, aonde, né, que é destinado a colocação desse tipo de sistema. Ó, uma outra rede, né? Onde que nós vamos colocar o nosso cabeamento aí de TV. Aqui, né, alguma especificação de dimensões, né, de comprimentos para uso de poste de madeira. Para os postes de concreto, os códigos, né? Inclusive, eu até bati umas fotos para vocês lá do loteamento, né? Para mostrar aí esses postes, né? Eles vêm lá com especificações. Então, gente, eu aconselho, né, que vocês façam uma leitura, né, desse PAD, eu vou mandar para vocês depois, tá? Mas vocês podem também fazer lá no site, né, da concessionária, porque vocês vão fazer a verificação de muita coisa interessante. E dentro dele, né, conforme eu mostrei ali, vai indicando normas, vai indicando outros regulamentos que são necessários a gente se atentar. Porque até acho que era com o Matheus, né, Matheus, que nós conversávamos esses dias, né, fora da aula, a respeito de leitura de projeto. E eu disse para ti que eu iria ver, né, situações para nos remeter a essa leitura. E tu podes notar, né, que é complexo. Olha, eu diria que essa leitura, né, de especificações técnicas, de normas, né, para a gente ter um bom conhecimento aí de um projeto, nós levaríamos aí uma semana, né, uns quantos dias, digamos assim, seria uma outra disciplina, no meu ver, porque nos remete a muita leitura, a muita coisa, né, que nós precisaríamos aí ter de conhecimento para que pudéssemos fazer esse tipo de leitura. Mas aqui só a título de curiosidade, vamos ver aqui, deixa eu ver. Ó, isso eu tirei para vocês no sábado, tá? O que é isso aqui, ó, Alexandre?
um poste de 11 metros de concreto cônico por 1.000. Exatamente. Esse 1.000, É a resistência. isso. Então, Então, sempre que a gente vai receber um lote, né, nós vamos ter aí essas indicações. Da onde que a gente está tirando, né, essas indicações que vai vir aí do fabricante? Lá do nosso PAD, que eu estava mostrando, que depois vocês vão fazer uma lei, porque eu não vou ler para vocês 53 páginas, né, não teria sentido. Mas lá nos mostra que a gente precisa ter especificado. A gente precisa ter garantido, né, pelo fabricante que ele está dentro de uma padronização CE. Vamos ver aqui, eu tinha outras fotos para mostrar para vocês. Tá? Ah, aqui não pegou a que eu queria. Mas aqui, ó, dá para ver, né? O que está nos mostrando aqui, esses postes que não estão instalados ainda? já estão com a coragem para lançamento dos cabos, né? Já está com... Tu desligou, Alexandre? Já está com uns AS ali para fazer o lançamento dos cabos ali, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho outra que Esse aí é de 9, né? Hã? Esse aí são de 9. Ali tá para lançar a rede de baixa tensão, né? Isso. Isso aí. Deixa eu ver. Estão enxergando esse aqui? Essa outra foto? A mesma foto. Mesma? Ah, que coisa. Ah, agora sim, vou conseguir. É que eu tentei mudar ali na... Ó, isso é no mesmo loteamento, tá? Só que eu ampliei demais a foto aí, foi no mesmo sábado. Gente, o que tem de errado aqui? Por favor, alguém me diga. Primeira desorganização, tá? Já estudamos lá, quando estamos, tanto na hora de executar, de projeto, a gente sabe que tem que escolher um traçado bom. Não é mais o caso aqui está a execução. Podem ver que tem o paver já aqui, né? Ou seja, a rua já está pronta, tem os meio-fios, né? Esses lados aqui, que mostra aí com grama, né? Meio ruim até de verificar pelo pixel, né? Que estourou da foto, mas seriam os lotes. Bom, as intervenções. Lembram que quando a gente vai executar uma rede, era uma premissa, né, da execução lá, quando estudamos redes de transmissão, né, mas podemos aplicar aqui também. A gente verificava lá que o entorno, né, tinha que estar limpo aí para que pudesse o técnico, né, trabalhar de uma maneira coerente com a segurança, né? Porque quando a gente fala aí de segurança, né, de ergonomia, parece que é só quando a pessoa está lançando cabos, porque se trata de uma rede elétrica. Não. Aqui, tá, vocês não conseguem analisar bem na foto, mas realmente estava a zona aí, né, de instalação bem ruim, bem feia assim mesmo, né? Isso aqui, ó, é paver acumulado, né, restos de pallet que tem aí. Então, equivocado, né? Errado, né? Teríamos que estar com isso aqui limpo. Outra coisa que não está mostrando bem na foto, mas que eu apontei lá, é a aprumada dos postes, tá? Então, quando bati a foto lá no perfil, né, do poste, o que verificou? Que alguns postes estavam aí fora de prumada. A gente quer isso? Não. Não. Não queremos, né? Mas, a fim de estudo, a gente verifica aqui
Nós temos aqui, nessa parte onde eu estou passando com o cursor do mouse, quem que vai passar aqui? Qual linha? A de média? A de média. Logo aqui, né, que não sei se dá para vocês verificarem, vamos passar a baixa. E nesse lado, Alexandre? Está desligado o microfone. Vai receber a média aqui, né? Na cruzeta aqui, né? Isso. C2. E aqui tem os afastadores de BT e vai receber o transformador aqui para fazer o Exatamente. rebaixamento. Um rebaixamento de tensão aqui. Bom, amanhã eu retomo, né, essas fotos, porque eu também quero mostrar para vocês outras situações, né? Vou dar só uma prévia. Deixa me ver aqui. Não. Estou péssima para achar as coisas hoje no meu computador. Eu quero amanhã fazer uma análise com vocês, tá? Do que a concessionária nos dá de carta. Aqui eu risquei, né, gente, para não ficar aí com o dado das pessoas, né, que não é o nosso objetivo, mas amanhã eu vou analisar com vocês como que a concessionária nos avisa, né, dos custos que vai ter aí para a gente poder ligar a nossa rede de um loteamento, por exemplo. Aqui, ó, é um primeiro momento, né, que ela mandou lá em 2017. Tu vê quanto tempo a gente trabalha, né, para estar aí em 2022 fazendo esse projeto. Depois, ela manda praticamente a mesma carta, tá? Ó, mesmo endereço, né? A mesma carta com reajuste que a CE emite. Por quê? Porque de 2017 para 2019, né? Houve aí um reajuste. Mas amanhã eu vou mostrar tudo isso para vocês. Depois eu quero também... Opa, peguei a prancha errada. Depois eu quero mostrar também para vocês uma prancha, tá? Que seria aí o projeto. Tudo que a gente precisa ter descrito para ter lá como projeto. Que eu falava para vocês na última aula, né? Amanhã vamos ver melhor isso. Mas aqui, por exemplo, o carimbo da concessionária, né? Que nos diz que estamos ok, podemos executar, está aprovado, né? Notem que aqui diz revalidação, ou seja, o projeto foi aprovado em um ano, né? Por algum motivo ou outro não fomos autorizados a executar, precisa revalidar o projeto, que são as cartas que amanhã eu vou fazer de novo um gancho com vocês, para a gente poder dar uma analisada como é que funciona. Então, precisamos depois fazer uma revalidação disso. Por quê? Porque, em tese, né, a concessionária nos diz o quê? Olha, Matheus, você aprovou o seu projeto em 2019, mas estamos em 2022. Mudou tais e tais condicionantes, tais normas, foi feita aí uma adequação, precisamos revalidar o projeto. Retorna-se com o mesmo projeto, que já está aprovado, e faça aí adequações, caso necessário. Aí amanhã nós vamos ver também com respeito ao selo, né, o que precisa aí prever no selo. Eu falava para vocês de uma hierarquia, né, de letras, que no final eu risquei aqui, mas que amanhã eu explico certinho, né? Na parte aqui do responsável técnico, né, que vai aquele número do registro, né, de vocês, a legenda aqui, ó, mostrando todos os pontos, né, tudo que vai ter para que as pessoas compreendam, né, quando olharem lá na planta do que está sendo falado, né? Por exemplo, a nomenclatura de um poste de concreto, de um poste de madeira. Isto, né, serve para que um técnico consiga visualizar, né, do que o projetista lá está falando. Então, se ele não tem lá decorado, sempre vai ser colocado na planta uma legenda
para que até mesmo o cliente, que não é nós, né? Não tem obrigação de saber qual é o símbolo de um para-raio, de baixa tensão, de média tensão, que é um símbolo de chave fusível. Nós temos, mas ele não. Então, são aparatos, né, que vêm aí na planta que nós vamos ver amanhã, né, como que nós vamos lá dispor isso perante a concessionária. Ok? Então, amanhã nós retomamos isso de novo, vou terminar de falar o assunto ali, né, da descrição dos projetos, que no final das contas falei outras coisas e fui para o PAD, né? E não terminamos ali o roteiro. Mas, enfim, não teremos problema, porque também é só deixar aí frisado, né? E aí eu quero amanhã tentar esmiuçar essa planta com vocês, apesar de ser uma planta de distribuição, tá? Que eu trouxe, as fotos eu trouxe de um loteamento, de um condomínio, desculpa, aquela dos postes, e a planta é do loteamento que é do lado, que são nossas, né? As obras a gente executa. Então, é de distribuição. Mas, pelo menos, né? Os elementos da rede, cabeamento, né? A disposição, como a gente coloca isso na planta, e também como a gente fornece para a concessionária e para os técnicos que estão executando, é a mesma coisa. A gente só vai olhar algo, né, que seria aí menor, digamos assim, e projetar, né, porque a gente já viu lá de transmissão, ok? Então, só para apontar aqui, o Matheus, o Alexandre, o Patrick, Daniel. Sim. Tá aí, o Giorgio. Professora, entrei na finaleira da aula porque botei ali e demoraram para me aceitar. Ah, desculpa. Eu entrei, era 19 e 17 quando eu entrei. Eu vi, tu entrou, mas teve duas pessoas, o Alexandre foi um que custou entrar, né, Alexandre? Eu entrei também, professor. Tá, o Alex também, mas eu digo lá no início da aula, o Alexandre parece que, não sei se era uma instabilidade na internet, mas tá. Então amanhã a gente continua, tá bom?